Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Marcelo Paes Barreto. Moro em Guarapari, Espírito Santo. Desde 1968, foi quando eu conheci a doutrina espírita. Nunca mais deixei de estudar a doutrina espírita. Todo dia estudo ininterruptamente. E já li duas obras básicas e as seguras, mais de 130 livros. Mas não sei nada, não sou pesquisador. Sou um estudante. Um estudante que gosta de estudar, gosto de ler, de estudar. Porque, na verdade, estou aprendendo primeiro para mim. Que é esse o objetivo do estudo. Ninguém pode ensinar aquilo que não aprendeu. Jesus disse que a árvore boa só dá bom fruto se ela for uma árvore boa, né? E a ciência do direito, que também procuro. Quem é do direito, ele não fala muito, ele é cumpridor da lei. Quem é do direito, ele só anda, se a estrada fala que é a 60, ele só anda a 60. Quando não tem radar, ele continua a 60. Quem é do direito trouxe a lei aqui para dentro e é o primeiro a cumprir, ele sente prazer em cumprir. É aí que está a grande diferença nas pessoas que dizem que estudaram e depois se tornam péssimos exemplos sociais, seja na religião, seja no direito, na medicina, na engenharia. Porque não entenderam a lei. Não trouxeram a lei para dentro deles. Não são os primeiros a saborear a lei. É igual à educação, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Será, quando eles se tornarem pobres de espírito. A incredulidade se divertiu com essa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito. Como com outras coisas sem a compreender. Porque pobre de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele diz que o reino do céu é deles e não dos orgulhosos. Os homens de ciência e de espírito, segundo o mundo, têm geralmente tão alta consideração de si mesmos e de sua superioridade que olham as coisas divinas como indignas de sua atenção. Seus olhares concentrados sobre sua pessoa não podem se elevar até Deus. Eu conheço inúmeras pessoas que estão na religião, mas que não enxergam isso. Eles estão na religião para fazer palestra, ficar famoso, escrever livro, ser chamado para ser diretor disso, diretor daquilo. Mas não faz a reforma íntima. Você encontra com o indivíduo 30 anos depois, ele está ali, na mesma casa espírita, na mesma religião, mas ele ainda é azedo, briguento, fala alto, grita com os outros, não tem paciência, cria uma porção de problemas. Então essas pessoas é que estão iludidas, né? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso. Entretanto, o que quer que digam, lhes será preciso entrar como os outros nesse mundo invisível que ridicularizam. Em dizendo que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é nele admitido sem a simplicidade do coração. É isso que nós precisamos conversar melhor nas reuniões doutrinárias. O que é simplicidade do coração? É um homem educado. É um homem que para entrar pede licença. É um homem que vendo uma coisa suja vai lá e limpa. É um homem que respeita os mais velhos, respeita a todas as pessoas, as mulheres, os homens, respeita ao sexo, respeita a tudo. Não critica, não julga ninguém. Sem a simplicidade do coração. Espera a vez dele, não fura fila. Não passa por cima de ninguém, principalmente quando esse alguém não está presente. É admitido sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio, que crê mais em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus.
Porque Deus nos criou simples e ignorantes, sem saber. E nós vamos chegar à perfeição segundo as suas leis e não as nossas. Logo, vamos ser simples, é as leis dele. Somos filhos dele. Ele nos criou. Olha que maravilha. Portanto, se ele nos criou, vamos aprender a respeitá-lo, respeitando suas leis, trabalhando essas leis em primeiro lugar dentro de nós, reformando a nossa mente, nossos pensamentos, e como esse pensamento sai de dentro de nós pela nossa língua, nossa fala, nossos olhares e nossas ações. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade no plano das virtudes que nos aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. E isso por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus. Essa palavra tem muitos que têm medo de falar. Submissão é obediência. Mas para isso você tem que estudar, compreender e trazer a lei para dentro de você. Esse é o primeiro a cumprir, o primeiro a respeitar, o primeiro a dar o exemplo, o primeiro a reconhecer seus erros e começar a trabalhar para corrigi-los. Por uma razão muito natural, de vez que a humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto que o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois, para a felicidade do homem ser pobre em espírito, no sentido do mundo, e rico em qualidades morais. É aqui que está o estudo do Evangelho. Por isso que tem que se estudar devagar, 3 horas por dia, para você entender, tem que reler. Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, colocou no meio deles e lhes disse: Eu vos digo em verdade, que se vós não vos converterdes, e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Ele deu um bom exemplo. A criança é muito sincera, é humilde. E quando ela erra, logo ela corrige e volta ao normal, brincando, conversando. Então, e tem o coração puro. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. É aquele que é humilde, está sempre procurando aprender. Não, a gente fala que é pesquisador, já viu? Eu sou pesquisador. Como você é pesquisador, rapaz? Você não sabe nem conversar. Não sabe nem escrever. Então, dá uma parada, seja mais simples, mais humilde. Seja mais simples. Essas máximas são a consequência do princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou por essas palavras: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. E coloca uma criança como modelo. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, em nos mostrando grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos na terra, e frequentemente bem pequenos, aqueles que nela eram os maiores e os mais poderosos. É que os primeiros levaram em morrendo aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu e não se perde, as virtudes, enquanto que os outros deveram deixar o que fazia sua grandeza na terra e não se leva a fortuna, os títulos, a glória, o nascimento. Não tendo nenhuma outra coisa, eles chegam no outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam. A lição é muito clara. Nós vamos ver isso no livro O Céu e o Inferno, o 4º livro da coletânea espírita. Quando na segunda parte nós vamos ver os depoimentos dos espíritos. Isso é um ensinamento profundo, porque é o que vai acontecer conosco. Espiritismo é estudo profundo, científico. Então nós vamos ver que nós vamos passar aperto, porque nós vamos chegar lá, é como aquela pessoa que mandou fazer um carro de ouro para ser enterrada.
para o funeral. Aí botaram o corpo dela dentro do carro de ouro. Mas lá em cima ela está descalça, sem carro. Porque você só leva pela morte as suas obras. As obras boas e as ruins. Você vai responder pelas duas. Ocorre o mesmo hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se espantam de que os espíritos façam tão poucos esforços para os convencer. É que estes últimos se ocupam daqueles que procuram a luz de boa fé e com humildade, de preferência aqueles que creem possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria estar muito feliz em conduzi-los para si, provando-lhes que existe. Então nós vamos ver que não é por aí, com essas mentiras que ocorrem dentro de nós. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos. E, todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Aí o pessoal quer fazer palestra de caridade, ou então de perdão. O que adianta você perdoar e não ser humilde? Aí inventam perdão e os 3 Is. Perdão, física quântica, não tem nada a ver isso com o Espiritismo, nem com a lei de Deus. A lei de Deus é você se reformar para ser um homem cumpridor das leis. E quem é cumpridor das leis é humilde, é simples, porque é cumpridor da lei. Tem fé raciocinada. Que vos foram dados são bem pouco seguidos, e todavia, sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Não, porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhes que são irmãos, que devem se entreajudarem e os conduz ao bem. Sem a humildade vos adornais de virtudes que não tendes. Sem a humildade você coloca coisas que você não tem. E é o que mais a gente vê. Quer logo escrever livro. Aí você lê o livro da pessoa, não tem nada a ver. É água com açúcar puro. Mas cada edição compra um apartamento. Só que ele não vai levar o apartamento no caixão. E depois vai ter que responder porque escreveu enganando os outros. Porque fez palestra dizendo que conhecia o Espiritismo e era mentira, não conhecia. Vai voltar mudo. Vai voltar cego. Porque vai só ouvir, porque não ouviu nada. Tem gente cobrando para fazer palestras. Vejam que absurdo. Se você não tem dinheiro para fazer a palestra, cuide da sua casa. Cuide da sua vida. Não cobre o que você não comprou. Não cobre, isso é estelionato. Sem a humildade vos adornai de virtudes que não tendes, como se trouxesses um vestuário para esconder as deformidades do vosso corpo. Recordai aquele que nos salva. Recordai sua humildade que o fez tão grande e colocou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito, e que a sua essência é mais pura que a do pobre. Eles creem que lhes são devidos, e por isso, quando Deus nos retira, acusam-no de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? O Criador fez 2 espécies de homens. Tudo que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais jamais as ideias que nascem nos vossos cérebros orgulhosos. Aqui está o resumo profundo desse capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo. Pensemos muito sobre isso. Leia esse capítulo umas 15 vezes, refletindo sobre como está você e como você poderia e pode estar melhor se estudar e aplicar os ensinamentos de Deus. Grande abraço, Marcelo Paes Barreto.